5 projetos na saúde do SUS de Criciúma são selecionados para uma amostra estadual e você vai ver também. Professores ganham aumento de salário de quase 7%. Homem recebe 130 milhões de reais por engano na conta. Tigre empata, mas topo vai ser decidido na próxima quarta-feira. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Olá, muito boa tarde, está começando mais um Informe Região, hoje dia 3 de fevereiro, esse mês que tem só 28 dias, se todo mês fosse assim, né, 1h18 agora, obrigado pela sua audiência. Por falar em hora, você já ouviu falar do relógio do juízo final? Calma, não é nenhuma contagem para o fim do mundo, mas é sim uma contagem simbólica que a comunidade científica emite de tempos em tempos para ilustrar o nível de insegurança global em que a humanidade se encontra. Esse relógio leva em consideração os riscos de uma guerra nuclear, aquecimento global, uso indiscriminado da tecnologia, dentre outros fatores. E na semana passada, um novo ajuste no relógio foi anunciado. E, segundo os cientistas atômicos da Universidade de Chicago, nunca estivemos tão perto do fim desde que o relógio do juízo final foi criado há quase 80 anos. Agora, estamos a apenas 89 segundos da catástrofe total do planeta. A organização sem fundos Bulletin of the Atomic Scientists criou o Doomsday Clock em 1947, após as duas grandes guerras que marcaram o mundo. O relógio serve para nos mostrar o quão perto estamos da meia-noite, que nesse caso seria o fim do mundo. O relógio é continuamente ajustado por cientistas que estudam a situação do planeta e a expectativa do futuro. Conflitos que ocorrem simultaneamente pelo mundo, desmatamento e aquecimento global, todas essas questões contribuem para que o relógio tenha avanços significativos. O relógio é alterado sempre que o Conselho acredita necessário. Em reuniões que contam com 11 ganhadores do Prêmio Nobel, o Conselho define a situação do mundo, se é necessário ajustar o relógio e quanto tempo deve avançar ou até retroceder. A ideia do relógio é estimular conversas e promover engajamento público em questões científicas, como mudanças climáticas e desarmamento nuclear. Atualmente, o Doomsday Clock marca 89 segundos até a meia-noite. Esse é o mais perto que já esteve do limite, e a organização definiu que essa marca é um aviso aos grandes líderes globais, para que se atentem com os conflitos e para que ajudem a cuidar do nosso planeta. Bom, enquanto esse juízo final não chega, a gente segue sobrevivendo. Mas as novas gerações de crianças e adolescentes já colhem os frutos amargos de todo esse conflito pelo qual o planeta está passando. Só aqui no Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, o número de atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade em criancinhas de 10 a adolescentes de 14 anos nos últimos 10 anos subiu em 2.500%. Os dados são do Ministério da Saúde. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que, de 2014 a 2024, os atendimentos relacionados aos transtornos de ansiedade no SUS aumentaram quase 2.500% entre as crianças de 10 a 14 anos. Foram 1.850 atendimentos em 2014 contra 24.300 no ano passado. Entre os adolescentes de 15 a 19, o avanço foi ainda mais acentuado, de mais de 3.300%, com mais de 500 mil casos a mais do que 2014. Segundo especialistas, a exposição prolongada de dispositivos eletrônicos pode estar contribuindo para a piora da saúde mental de uma geração, e afirmam que os danos causados pelo uso excessivo de aparelhos têm duas origens. A primeira está relacionada ao que se perde quando as crianças e jovens estão no celular: as brincadeiras, o esporte, a movimentação física e as interações sociais. E a segunda está ligada ao conteúdo consumido nos dispositivos, que podem ser inapropriados, consumistas e até mesmo violentos. De acordo com os especialistas da saúde, o fenômeno atinge especialmente as meninas, por conta da exigência da beleza, que gera depressão pela comparação dos corpos. O uso excessivo de celulares e outras telas pode prejudicar até no sono das crianças e adolescentes, já que o uso frequente antes de dormir prejudica na qualidade do descanso, agravando problemas emocionais. Os pediatras afirmam que é necessário equilibrar o uso de dispositivos, incentivando atividades ao ar livre, limites claros no tempo de tela e maior acompanhamento dos pais e cuidadores, pois o uso consciente é fundamental para proteger o bem-estar emocional dos jovens.
E a ansiedade da meninada deve ter mais um desafio pela frente: a proibição completa do uso de celulares em ambiente escolar em todo o país. O decreto do governo federal é para escolas de toda a rede pública e também das particulares. Os professores, em geral, já estão assustados em como conter os ânimos dos estudantes. E o Ministério da Educação está precisando capacitar os educadores para essa nova fase. Mas será que vai ser suficiente? Foi realizado hoje uma reunião online para orientar as escolas nas proibições de celulares durante as aulas e os intervalos. A proibição ocorreu no dia 15 de janeiro, quando o presidente Lula sancionou uma lei que fosse estendida durante toda a educação básica, pública e particular. O presidente da Undime, Alessio Costa Lima, reforçou a importância desses direcionamentos mais específicos. As escolas devem reforçar que a medida foi tomada para proteger os alunos. Segundo a diretora de apoio à gestão educacional do MEC, Anita Stephanie, vai haver resistência, como também houve quando os cintos de segurança passaram a ser obrigatórios para a segurança das pessoas. Os celulares serão permitidos em situações como fins pedagógicos ou didáticos, com orientação dos professores em atividades planejadas, inclusão e acessibilidade de estudantes com deficiência e ao atendimento a condições de saúde e garantia de direitos fundamentais. E com tanta responsabilidade para os professores, e agora mais essa dos celulares, nada mais justo que um aumento de salário. O novo reajuste na folha de pagamento dos professores esse ano vai ser de quase 7%. Quem não gostou disso foi os governos dos estados e municípios. Alguns deles argumentaram que com esse reajuste, o orçamento pode ficar comprometido. O Ministério da Educação oficializou o reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da educação básica. A atualização foi determinada por meio de uma portaria publicada nesta sexta-feira. Com isso, o novo valor para docentes da rede pública com carga horária de 40 horas semanais passa a ser de mais de R$ 4.800. O anúncio do reajuste já havia sido antecipado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em uma publicação em suas redes sociais. O MEC reforçou que o pagamento dos professores é de responsabilidade das redes estaduais e municipais, sendo necessário que cada ente federativo regulamente o novo valor. Além disso, destacou que o percentual aplicado supera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que fechou o ano anterior em 4,83%. O cálculo do reajuste segue um modelo previsto por lei desde 2008. Conforme o MEC, o percentual é definido com base no crescimento do valor anual mínimo por aluno, indicador do Fundeb. Em resposta ao anúncio, a Confederação Nacional dos Municípios criticou a medida, argumentando que o reajuste trará um impacto financeiro significativo aos cofres estaduais e municipais, estimado em 16 bilhões de reais. Segundo a entidade, desde 2022, os reajustes aplicados ao piso salarial da categoria já acumulam mais de 68% de aumento, elevando a folha de pagamento do magistério municipal para 29% dos gastos com pessoal. Ainda segundo a Confederação, os sucessivos aumentos podem comprometer o orçamento das prefeituras. Em nota, a entidade orientou que os reajustes levem em consideração a inflação e os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, dar um reajuste de salário para os professores da rede pública é o que vai comprometer o orçamento do Estado e dos municípios? Não é má gestão de recursos, desvio de dinheiro público, vista grossa para a sonegação de impostos de grandes empresas e indústrias e nem a inadimplência por impostos abusivos. Não, é o salário dos professores que vai comprometer o orçamento público. Pode comprometer a qualidade da educação, a saúde física e mental dos educadores, mas 7% na folha não pode. Como vocês viram na reportagem, um professor com 40 horas semanais, com o reajuste que acompanha apenas a inflação e os outros indicadores previstos na legislação, vai ter um salário de menos de R$5.000 no fim do mês. Agora, pesquise na sua cidade quanto ganham os seus vereadores. Desde este sábado, dia 1º de fevereiro, o novo salário dos deputados estaduais em Santa Catarina subiu de R$33.000 para R$34.800. Então, povo, vamos ser conscientes porque o dinheiro é nosso. E a seguir, homem recebe um depósito de R$130 milhões por engano.
Boa tarde, estamos agora com o segundo bloco do Informe Região. E agora uma boa notícia, o ano passado fechou com uma importante queda, e eu não estou falando da queda do presidente Lula no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro, o laudo médico que saiu essa semana passada, diz que ele segue bem e trabalhando. Mas foi o desemprego que caiu em média 6,6% em 2024, um grande avanço desde a época do final da pandemia. O percentual médio do desemprego em 2024 foi de 6,6%, o que mostra uma evolução desde a pandemia. Em 2023, o Brasil já tinha registrado a menor taxa histórica, com 7,8%. E no ano passado, o resultado conseguiu ser melhor. No último trimestre de 2024, foi registrado 6,2% de desempregados, o que representa o patamar do país. A população desocupada, que, segundo o IBGE, são pessoas que não trabalham, mas que estão em busca de uma oportunidade, também reduziu em relação a 2023. Representam 7,4 milhões de pessoas. No ano retrasado, eram cerca de 8 milhões e meio. Outro recorde foi o número de ocupados. Agora, o Brasil tem 103,3 milhões de pessoas com trabalho remunerado, que correspondem a 58,6% de toda a população brasileira com 14 anos ou mais. E você ganha vale-refeição da empresa onde trabalha? Se sim, fique atento às mudanças nesse benefício. Elas vêm como uma tentativa de democratizar os preços que as empresas pagam no Vale Alimentação dos funcionários, aumentar a qualidade do serviço, e intensificar a fiscalização. A proposta de regulamentação do mercado de cartões de refeição e alimentação foi apresentada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma resposta à demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por medidas para baratear o preço dos alimentos. A medida busca aumentar a concorrência no setor, beneficiando trabalhadores e impactando positivamente os preços no mercado. O tema entrou na lista de tarefas da equipe econômica após o presidente Lula acionar ministros para encontrar soluções para debelar a inflação dos alimentos, temendo os efeitos sobre a popularidade do seu governo. O VR e VA, como são conhecidos, não são obrigatórios caso não exista previsão em norma coletiva ou adesão do empregador ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que fornece isenções fiscais para atender padrões de alimentação adequado aos empregados. As empresas integrantes do PAT têm os gastos com alimentação deduzidos do imposto de renda. No entanto, devem seguir as regras estabelecidas no programa. Em 2022, foi aprovada a lei que permite a portabilidade e interoperabilidade em cartões de alimentação e refeição oferecidos a trabalhadores de carteira assinada. A lei visa aumentar a competitividade entre as operadoras de cartões e, assim, reduzir os custos para os restaurantes e trabalhadores. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou a necessidade de restaurar o propósito original do Programa de Alimentação do Trabalhador. As empresas que oferecem o PAT devem estar cientes das novas diretrizes e se preparar para uma fiscalização mais rigorosa. O endurecimento da fiscalização sinaliza um aviso claro para os empresários. Será essencial garantir que as práticas empresariais estejam em conformidade com a legislação para evitar penalizações. Assim, o fortalecimento do PAT deve gerar não apenas uma revisão na forma como as empresas administram os benefícios, mas também um incentivo para que contratos de fornecimento de alimentação sejam feitos com responsabilidade. Atualmente, os restaurantes e os supermercados pagam uma taxa cobrada a cada operação, que varia de 6% a 13% do valor da refeição ou da compra, um percentual muito acima do praticado no mercado de maquininhas, de 1% a 2%, a depender se a compra for no débito ou no crédito. Isso ocorre porque o serviço de benefícios de alimentação é concentrado em 4 grandes empresas de tickets, que detêm 80% do mercado. Além de emitir os cartões, elas são responsáveis por credenciar os restaurantes e os supermercados. Cada uma delas tem a sua própria rede e as suas próprias maquininhas, o que implica custos que se sobrepõem e aumentam as taxas cobradas dos estabelecimentos. Hoje, por exemplo, as empresas de ticket cobram, além da taxa de administração, uma taxa sobre a transação, outra de anuidade e outra caso o lojista queira antecipar os recebíveis, que terá com as vendas em VR ou VA. Tudo isso é repassado ao trabalhador. E o preço do diesel, como esperado, ficou mais caro. O valor na fonte subiu em 22 centavos, mas o preço final no posto de combustível pode ser ainda mais pesado para o bolso do motorista.
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira o aumento de 22 centavos no preço do litro do diesel para as distribuidoras, que começa a valer a partir deste sábado. Com o reajuste, o preço médio do diesel passa a ser de R$ 3,72 por litro do combustível nas refinarias. Esse valor, somado aos impostos federais e estaduais, além de margem de lucro das distribuidoras e dos postos de gasolina, que para o consumidor final o valor pode chegar a R$ 6,17 para o diesel S10. Além dessa alta nas refinarias da Petrobras, o diesel vai ficar mais caro por causa do aumento do ICMS, que sobe 6 centavos por litro do óleo do diesel a partir de sábado também. O aumento dos combustíveis, em especial o diesel, preocupa o governo porque impacta diretamente na inflação e o preço dos alimentos, justamente no momento em que o governo busca aliviar o custo desses produtos na mesa do brasileiro. Em conversas com jornalistas nesta quinta-feira, o presidente Lula ressalta que cabe à Petrobras definir os preços do petróleo e dos seus derivados. Com tanto imposto, aumento de preços, inflação no teto, real desvalorizado, quem aqui nunca pensou que a única solução fosse ficar milionário do dia para a noite? Ganhar na Mega Sena, ou uma herança inesperada, ou aquele Pix generoso por engano na nossa conta. Mas, opa, foi isso que aconteceu com o senhor Antônio. Ele recebeu um depósito do banco, por engano, no valor de 130 milhões de reais. Ele devolveu o valor e o banco ainda cobrou dele uma taxa de R$ 70 pela devolução. Agora o advogado do seu Antônio entrou na justiça dizendo que a vítima tem direito a 10% da transação total, ou seja, 13 milhões de reais. No processo, o Antônio Pereira do Nascimento pede R$ 150 mil de indenização por danos morais. Além disso, o motorista solicita o pagamento de mais de 13 milhões de reais por direito de recompensa, baseado no artigo 1234 do Código Civil, que prevê o pagamento de valor superior a 5% do montante em caso de restituição de coisa achada. Em nota, o escritório de advocacia que representa o motorista disse que possui plena convicção de que o caso se enquadra no direito à recompensa, visto que a devolução do valor depositado ocorreu de forma voluntária. Após o caso, o Antônio alega que enfrentou vários problemas, incluindo pressão psicológica por parte do gerente da agência, mesmo tendo se prontificado para devolver o montante. Segundo a defesa de Antônio, a situação resultou em abalos emocionais e constrangimentos durante o processo de devolução. Além disso, outro ponto levantado pela defesa é a cobrança de uma tarifa bancária resultante da transação, visto que foi realizada para uma instituição diferente. Em junho de 2023, Antônio percebeu que havia recebido uma quantia elevada de dinheiro e não pensou duas vezes antes de contactar o banco para realizar a devolução. O motorista, que é pai de 4 filhos e avô de 14 netos, ainda foi taxado em R$ 70 por conta da transação, mesmo com o erro sendo da instituição. Não dá para prever quando um Pix desse vai cair na nossa conta, mas o clima dá para a gente prever. Confira agora a previsão do tempo para essa semana. Nesta terça-feira, dia 4, o dia será quente, com sol e algumas nuvens. Pode ter aquele chuveiro rápido, mas nada que atrapalhe muito. À noite, o tempo firma. Os termômetros variam entre 22 e 31 graus. Umidade fica em torno de 57%. Já na quarta-feira, dia 5, o sol segue aparecendo, mas a chuva também dá as caras em alguns momentos, tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Umidade segue alta, por volta de 56%. Na quinta-feira, dia 6, o tempo começa firme, mas as nuvens vão aumentando e chuva chega à tarde. A noite promete ser chuvosa, faz calor com mínima de 23 e máxima de 33 graus. Na sexta-feira, dia 7, o dia é instável, com mudanças bruscas de temperatura. Sol aparece entre nuvens, mas com chuva no final da manhã e à tarde. Já à noite, o tempo continua fechado, as temperaturas variam entre 23 e 28 graus. A umidade alta, beirando os 88%. Então se prepare para esta semana com noites quentes e uma variação intensa de temperatura na sexta-feira. As informações são do Clima Tempo. E a seguir, projetos de saúde no SUS de Criciúma ganham destaque estadual.
Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Informe Região desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, agora 1h44. E um caminhão do tipo bitrem pegou fogo na tarde da última sexta-feira em Morro da Fumaça, na rodovia Genésio Mazon, na localidade de Vila Rica. O caminhão estava carregado com lixo industrial inflamável. O fogo começou no primeiro compartimento e se espalhou muito rápido. O incêndio foi tão forte que precisou mobilizar o Corpo de Bombeiros de Morro da Fumaça e também de Uruçanga. Para conter as chamas, os bombeiros precisaram usar mais de 20 mil litros de água e ainda 50 litros de espuma, própria para incêndios químicos. Foram quase 3 horas de combate ao fogo. A Polícia Militar também esteve lá para ir cuidando do trânsito. Houve informação sobre o que pode ter causado esse incêndio. E em Criciúma, 5 projetos na área da saúde foram selecionados para participar de uma mostra estadual que valoriza iniciativas dos municípios que melhorem o serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS. Alguns desses projetos talvez possam participar até da mostra nacional. 5 projetos da saúde de Criciúma são selecionados para a Mostra Catarinense Brasil Aqui Tem SUS. A Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma teve 5 projetos reconhecidos e selecionados para a 7ª Mostra Catarinense e o evento reúne gestores e profissionais do SUS para apresentar experiências bem-sucedidas na saúde pública. A mostra acontece em Chapecó, durante o Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. Os projetos selecionados de Criciúma foram: primeiro, a implantação da teleconsultoria na atenção primária. Segundo, a ampliação do programa Melhor em Casa, com a inclusão da teleorientação para pacientes acamados e seus familiares. Terceiro, a reestruturação dos serviços de psicologia nas unidades de saúde. Quarto, a iniciativa de fortalecimento da assistência farmacêutica na rede municipal. Quinto, o projeto de distribuição de kits protetores para mães que amamentam, produzidos a partir de rejeitos da indústria têxtil. Segundo o secretário de Saúde, David Freitas, a seleção desses projetos reflete o compromisso de Criciúma com a qualidade dos serviços públicos de saúde. Os trabalhos também podem ser escolhidos para a etapa nacional da mostra, que será realizada em Belo Horizonte no segundo semestre deste ano. E o piloto André Gaidzinski, de Criciúma, confirma a temporada 2025 na Porsche Cup Brasil, com etapas nacionais e internacionais. Já premiadíssimo, André disse que o objetivo é ampliar as conquistas na categoria esporte. O piloto criciumense André Gaidzinski confirmou sua participação na temporada 2025 da Porsche Cup Brasil. Ele disputa a categoria esporte do campeonato Sprint Challenge, com etapas nacionais e internacionais, entre elas 2 autódromos em Portugal e 2 no Brasil. Desde o seu retorno às pistas em 2018, Gaidzinski acumula mais de 30 troféus e segue buscando novas conquistas. Ele destaca que a cada ano busca sua própria superação com muita disciplina, treino, motivação e espírito de equipe. O campeonato terá 6 etapas com estreia em março. Gaidzinski afirma que quer trazer mais troféus para Santa Catarina e levar o estado e a cidade de Criciúma ao pódio da Porsche Cup Brasil. Na temporada passada, o piloto finalizou a Endurance Challenge 2024 na 5ª colocação após disputar provas na Argentina, Brasil e Portugal. Com mais de 3 décadas dedicadas ao automobilismo, Gaidzinski segue sua rotina intensa de treinos em simuladores de última geração, preparação física e mental e testes nos principais autódromos do mundo. E invicto no Campeonato Catarinense 2025, o Criciúma ficou no 0-0 com a Chapecoense no jogo do último sábado. E agora disputa a liderança com o Santa Catarina, estreante da competição. Os 2 times estão empatados em primeiro lugar na tabela com 11 pontos. E são justamente eles que vão se enfrentar na próxima rodada no estádio Heriberto Wilson depois de amanhã. Criciúma empata com a Chapecoense em 0-0 e segue na liderança do Campeonato Catarinense. O jogo foi disputado em Xanxerê e teve chances por os 2 lados, mas nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes. O Tigre começou melhor, com jogadas perigosas e uma boa chance com Felipe Mateus, que não conseguiu converter em gol. No segundo tempo, a Chapecoense foi mais ofensiva, com o Ítalo desperdiçando uma chance clara aos 11 minutos. O Criciúma respondeu, mas se manteve mais defensivo em boa parte do tempo. No final, o goleiro Kaique foi decisivo, fazendo uma grande defesa no chute rasteiro de Marcinho e evitando a derrota. Com o empate, o Criciúma segue invicto no campeonato, mas agora dividindo o topo da tabela com o Santa Catarina, time estreante no Campeonato Catarinense. Os 2 estão com 11 pontos. Na próxima quarta, o Tigre volta ao campo contra o próprio Santa Catarina no Heriberto Wilson a partir das 9 da noite, enquanto a Chapecoense enfrenta o Barra às 7 horas na Arena Barra FC.
E com isso a gente encerra o terceiro bloco do Informe Região. Mais informações e essas e outras notícias nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @TV Primavera, e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Até amanhã!